Oi minha gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você é novo por aqui, eu sou a Anne e eu costumo falar de casos criminais reais, casos resolvidos, não resolvidos, casos misteriosos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho para quando sair vídeo você já receber a notificação. Compartilha com aquele amigo, parente, aderente que você sabe que também gosta desse tipo de conteúdo. Então, dito isso, bora pro vídeo. Maddie Clifton nasceu dia 17 de junho de 1991 na cidade de Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Ela era a filha mais nova do casal Steve e Sheila Clifton e ela tinha uma irmã mais velha chamada Jessica. A Maddie era uma menina muito inteligente, ela era muito promissora, ela era alegre, feliz, brincalhona, animada. E ela fazia parte de diversas atividades fora e dentro da escola. Tanto ela quanto a irmã, elas faziam aulas de música, aulas de dança. Indo direto para o dia do caso, era dia 3 de novembro de 1998. A Maddie, ela já tinha uns 8 anos e naquele dia, naquela tarde, os pais dela deixaram ela sair para brincar até a hora do jantar. A Maddie, ela saiu super animada, foi atrás dos amiguinhos, só que ninguém poderia sair naquele horário com ela, para brincar com ela. Ela também não queria voltar para casa cedo, então ela ficou ali brincando sozinha mesmo, andando de bicicleta pela rua. Até que passou um bom tempo, os amiguinhos foram saindo e eles começaram a brincar com algumas bolinhas de golfe. Foi indo, algumas bolinhas foram se perdendo, até que não sobrou mais nenhuma bolinha. Então a Maddie falou que tinha algumas bolas de golfe lá na casa dela e que ela poderia ir buscar. Só que assim que a Maddie chegou em casa, a irmã dela, que estava praticando piano, ela tinha algumas lições a mais do que a Maddie, ela pediu para a irmã sair, voltar para a rua, porque ela estava atrapalhando demais ela e ela precisava estudar. Nisso a Maddie saiu e aquela foi a última vez que a Jessica viu a irmã dela. Então passou-se um bom tempo, já estava na hora assim do jantar. Os pais da Maddie pediram para Jessica ir buscar a irmã mais nova, porque já estava aprontando a mesa. Então a Jessica foi, pegou sua bicicleta e saiu em busca da irmã. Só que ela não estava encontrando a Maddie em lugar nenhum. Então, depois de dar muitas voltas pelo quarteirão, pelas ruas, procurando pela irmã, chamando, gritando o nome dela, sem nenhum sucesso, ela voltou para casa e avisou para a mãe que ela não estava encontrando a irmã. Imediatamente a mãe ligou para a polícia e falou que a filha dela estava desaparecida. Então a polícia começou a investigar os vizinhos, perguntando se alguém tinha visto a Maddie, e muitos falaram que não, que exceto pelas crianças ninguém tinha saído naquela tarde, nenhum adulto tinha saído, nenhum dos pais tinha saído. E a informação de que tinha uma criança desaparecida pelo bairro foi aumentando. E pelo fato de todo mundo se conhecer na vizinhança, todo mundo se comoveu e fizeram várias equipes de busca. A polícia, os vizinhos, os amigos, parentes, todo mundo estava motivado, estava preocupado, queria achar a Maddie. Teve muita busca por ela, muita gente também distribuindo cartazes, fazendo perguntas além da vizinhança, então pela cidade inteira, todo mundo já estava sabendo desse caso. Só que passou-se uma semana e a polícia não tinha nenhuma evidência, não tinha nada, então eles decidiram pedir ajuda para o FBI. A polícia tinha 2 suspeitos, previamente, né? Um era um homem que morava na vizinhança, que ele tinha sido acusado por abuso sexual. Ele tinha passado 15 a 20 anos na prisão, só que ele já tinha pago a pena dele e ele já estava solto. E nada dos casos dele, do que ele foi condenado, tinha meio que a ver, porque não envolvia crianças, não era abuso infantil, nem nada do tipo. Então a polícia não tinha nada contra ele. E o segundo era um senhor mais velho, ele tinha mais ou menos na faixa de uns 45 anos, que ele tinha um costume de ficar observando as crianças, brincando, passando por ali. E aquilo instigou muito a polícia na época, só que com o depoimento dos vizinhos, que falaram que ele não era uma pessoa agressiva, ele só gostava de observar as crianças porque ele se sentia jovem
e ele lembrava do tempo que ele era jovem também. E além disso, ele não demonstrava nenhum perigo. E nisso, a polícia continuava sem nada, sem um suspeito, sem uma evidência, sem nada para continuar. A família, os Cliftons, eles permaneciam em casa em busca de evidências, nas buscas também em campo. Só que eles ficavam na espera de algo acontecer, dela aparecer, de alguém entrar em contato falando que achou ela. Então era meio que uma situação angustiante. E em paralelo a isso, as buscas continuavam, os voluntários, vizinhos, parentes, amigos, todos continuavam na busca pela Maddie. Isso já na cidade inteira, tinha cartazes dela, todo mundo já estava sabendo do caso. Então ninguém meio que deixou pra lá ou esfriou. Só que com o passar do tempo, a polícia já foi meio que mudando o pensamento em relação ao caso, já que cada minuto conta. Então, em casos assim de desaparecimento de criança, quanto mais tempo demora, mais difíceis são as chances de encontrar ela viva. Então a polícia ela já não estava mais confiante de achar a Maddie viva, e sim encontrarem um corpo. O que deixava a família super apreensiva e desesperançosa, porque era muita coisa acontecendo em tão pouco tempo. E próximo à casa dos Cliftons tinha a casa dos Phillips, que eram os vizinhos que moravam bem próximo deles. E a família era o casal e mais um filho de 14 anos. Eles tinham 2 filhos mais velhos, só que nenhum dos dois morava mais com eles. Quando o mais novo nasceu, os outros mais velhos já tinham saído de casa. E os Phillips, eles estavam bem envolvidos com a procura, com as buscas da Maddie, principalmente o filho, o Joshua. Ele imprimia e distribuía vários cartazes, ele pensava numa maneira de entregar cartazes por toda a cidade, o que era bem normal de se pensar, porque eles eram bem próximos, as famílias eram bem próximas, todo mundo se conhecia. Então, no dia 10 de novembro, a mãe do Joshua, a Melissa Phillips, ela estava em casa sozinha, o Joshua estava no colégio e o marido, o Steve, estava no trabalho. Ela estava fazendo uma faxina em casa e ela sentiu um odor muito forte vindo do quarto do Joshua. Só que o Joshua, ele tinha alguns passarinhos de estimação e ele nunca limpava a gaiola. Então ela imaginou que a gaiola fosse a responsável por todo aquele odor. Então ela decidiu, já que o filho não estava em casa, ela decidiu subir, limpar a gaiola, limpar o quarto, fazer uma faxina geral no quarto dele. E foi isso que ela fez. Então a Melissa, ela começou a limpar, ela limpou a gaiola, tirou do quarto e ela percebeu que aquele não era o problema. Então ela viu que a cama dele, ele tinha um colchão d'água, tava vazando, e ela decidiu que tinha que arrumar, porque aquilo poderia ter vazado há não sabe nem quanto tempo. Então poderia ser a causa pelo mau cheiro, podia ter mofo. Isso a Melissa, ela tira a roupa de cama e vê que tem um remendo no colchão. Ele tinha tentado tampar o buraco com fita silver tape, só que perto da fita tinha uma meia que estava presa. Então a Melissa, ela tenta puxar a meia, só que ela não consegue tirar, e nisso ela puxa e nada dela tirar, até que ela resolve ir tirando fita por fita pra assim tirar a meia e depois passar a fita de novo pra assim vedar o colchão. Só que quando a Melissa conseguiu tirar a meia, ela encontrou o corpo da Maddie Clifton. Então a Melissa, desesperada, ela liga pro marido pra saber o que é que ela faz, né? Porque ela tava tão perdida com a situação. Só que o celular do marido só cai na caixa postal, porque ele tá no trabalho, então ele não consegue atender ela. E nisso ela lembra que há policiais na casa dos Cliftons praticamente o dia inteiro. Então ela sai de casa, chega na casa dos Cliftons, chama um policial e começa a contar tudo. Nesse momento, o Steve e a Sheila, eles estão sentados na sala, assistindo TV, porque ia passar uma coletiva de imprensa falando sobre o caso da Maddie. Então foi surreal quando eles descobriram que a vizinha
dele chegou falando que tinha encontrado o corpo da filha na casa dela. Então, com essa nova informação, a polícia chama reforço e eles se dirigem até a casa da Melissa. Os Cliftons, eles não estavam acreditando de início, porque era muito surreal que estivesse acontecendo com eles, né? Então, a polícia foi e, chegando lá, eles confirmaram o corpo da garota. E após isso, a polícia tirou o corpo da Maddie do quarto, foi levado para fazer a autópsia. E nisso eles ficaram lá colhendo mais evidências. A polícia encontrou um tênis cheio de respingos de sangue e perceberam que no teto também tinha alguns respingos. Encontraram também um taco de beisebol e uma faca que estavam escondidos e eles estavam cheios de sangue. Uma coisa que chamou muita atenção foi que tinha um pôster de desaparecido da Maddie em frente à cama dele. A Maddie, ela foi encontrada parcialmente vestida, ela estava sem as calças, a calcinha e o tênis, e a blusa dela estava torcida assim para cima. Ela tinha várias marcas de golpes de faca no corpo. Ela tinha sido realmente espancada. Juntamente com isso, a polícia também percebeu que o Joshua, ele tinha se esforçado para mascarar o cheiro forte do corpo da Maddie. Então ele comprou incensos, spray, aromatizadores, e depois ele admitiu que tinha comprado aquilo para disfarçar e para os pais não perceberem que tinha algo de errado. E após isso, a polícia percebeu que eles tinham duas confirmações. Uma, que o quarto tinha sido o local do crime, e a segunda foi que o Joshua tinha sido tão agressivo na hora de agredir a Maddie que tinha respingado sangue no teto. Então, após toda essa investigação preliminar, a polícia foi atrás do Joshua, que ele estava no colégio. Entraram, prenderam ele na sala de aula e muita gente não estava entendendo o porquê dele estar sendo preso, porque ninguém nem desconfiava que ele poderia ter sido o assassino da Maddie. E agora eu vou contar um pouquinho sobre a história do Joshua. O Joshua nasceu dia 17 de março de 1994, na Pensilvânia, e pouco tempo depois a família se mudou para Jacksonville. Ele tinha 2 irmãos mais velhos, só que eles já não moravam mais com a família. E o pai era um especialista em computação, só que sabe-se que ele era um homem bem violento e bem rígido, tanto com os filhos quanto com a esposa. Então já sabia que o Steve, o pai do Joshua, ele não gostava de crianças dentro da casa dele, ainda mais se não tivesse nem ele e nem a esposa. Então ele repreendia muito o Joshua, ele brigava muito com ele exigia muito do filho. Então ele acabou criando muito medo do pai de ser repreendido, de apanhar, tudo nesse sentido. Então eu vou contar agora o depoimento que o Joshua deu para a polícia. De acordo com ele, ele estava brincando sozinho de beisebol, jogando beisebol no quintal dele, e a Maddie passou e foi falar com ele, pediu para jogar com ele. Ele recusou porque ele sabia que os pais não gostavam que nenhuma criança entrasse na casa deles sem a permissão deles, sem ter nenhum dos dois lá. Então ele recusou, só que ele disse que a Maddie foi tão insistente que ele decidiu deixar ela brincar um pouco. E durante a brincadeira, o Joshua, ele acertou a bola de beisebol na cara da Maddie com muita força, que ela começou a chorar e gritar e pedir socorro, porque estava machucada. Nisso ele se desesperou, porque além dela estar dentro da casa dele, o que era estritamente proibido, ele ainda tinha machucado ela lá. Então ele falou que se desesperou. Foi aí que ele decidiu arrastar a Maddie lá pro quarto dele. E lá ele começou a estrangular ela para ver se ela ficava quieta. E quando ele viu que isso não estava resolvendo, ele pegou o taco de beisebol dele e começou a bater nela. Depois de espancar a Maddie até ela desmaiar, ele decidiu abrir o colchão de água e colocar o corpo dela lá dentro, já que os pais dele iam chegar no final da tarde. Então ele deixou o corpo lá. Foi justamente nesse horário que a Sheila, a mãe da Maddie, informou para a polícia que a filha dela estava desaparecida.
Joshua também confirmou que antes de anoitecer, ele tirou o corpo da Maddie do colchão, pegou uma faca, golpeou ela e colocou ela de volta lá dentro. Depois disso, foi comprar os incensos, aromatizantes, justamente para mascarar o odor. Depois desse depoimento do Joshua, a polícia perguntou o que é que ele iria fazer passados aqueles 7 dias, o que é que ele ia fazer com o corpo, enfim, qual era o plano dele. E o Joshua, ele falou que ele não fazia ideia, ele não tinha pensado ainda no depois, era como se ele tivesse só agindo mesmo na hora, no dia. Ele não pensava assim como se livrar do corpo ou o que fazer com o corpo, ele não tinha essa mentalidade. E após isso tudo, o Joshua ele foi acusado de homicídio em primeiro grau. Os advogados de defesa do Joshua fizeram questão de falar em sua defesa que ele era apenas uma criança inocente agindo por impulso e medo. Só que todo o depoimento dele ia totalmente contra as evidências que foram encontradas no quarto. Então, tudo estava meio que contraditório, nada batia. A Jessica, a irmã mais velha da Maddie, ela falou que elas tinham sido proibidas pelos pais de falar com Joshua, de brincar com eles, porque teve um dia aleatório que estavam as duas na rua e o Joshua chegou e falou algo bem pesado com conotação sexual para elas. E como elas eram duas crianças, elas não entendiam muito bem, elas foram e contaram para os pais. E depois disso, os pais falaram que elas não poderiam ter contato nenhum, que eles não queriam, que estava proibido. Por isso ficou muito estranho quando ele disse que a Maddie foi na casa dele, insistiu para ir na casa dele, para jogar, para brincar com ele, sendo que os pais tinham falado exatamente para ela não fazer isso e a Maddie era uma criança extremamente obediente. E outro ponto que foi totalmente contraditório do depoimento do Joshua foi que na autópsia não foi encontrado nenhuma lesão no rosto da Maddie que correspondesse a uma bolada de beisebol no rosto. E o que foi descoberto com a autópsia foi que o primeiro ataque do Joshua foi o estrangulamento. O estrangulamento teve a duração de 15 minutos, mais ou menos, só que não foi suficiente nem para desmaiar e nem para matar a Maddie. Então, imagina-se que ela deve ter ficado desesperada, gritado mais, sacudido, batido, e foi aí que ele começou a espancar ela com o taco de beisebol. Após espancar ela por um bom tempo, ele cortou o colchão, colocou o corpo dela lá dentro, e quando ele deitou em cima do colchão, ele percebeu que a Maddie estava gemendo e se contorcendo, então ela ainda estava viva. Quando ele percebeu isso, ele rapidamente pegou uma faca, voltou, tirou o corpo da Maddie de novo do colchão e desferiu vários golpes nela e colocou ela de volta para dentro. E lembrando que o corpo da Maddie foi encontrado parcialmente vestido, então ela não tinha nenhuma roupa da cintura para baixo, o que levou-se a considerar que poderia ser um crime com uma tentativa de abuso ou algo do tipo. Só que na autópsia não foi encontrado nada, foi verificado que ela não tinha sofrido nenhum abuso. A polícia também descobriu que o Joshua ele assistia muita pornografia e naquele dia, alguns minutos antes da Maddie ir para casa do Joshua, ele já estava assistindo e pouco tempo depois do horário que supostamente ele tenha agredido a Maddie, ele voltou a assistir. Tem a teoria que ele assistiu, então ele meio que se imaginou fazendo aquilo, a Maddie apareceu, ele decidiu fazer aquilo com ela, tipo, realizar o que ele tinha visto no vídeo, e deu muito errado e acabou tragicamente. Outras pessoas imaginam que ele tenha voltado a assistir justamente para não perder a rotina, para fingir que estava tudo bem. Quando ele foi questionado com relação às roupas da Maddie, por que ela estava sem roupa, o Joshua disse que foi quando ele puxou ela pela primeira vez do colchão que as roupas foram saindo, se arrastando. Então saiu primeiro a calça, a calcinha e por último o tênis,
o que não faz o menor sentido, já que na teoria teria que sair primeiro o tênis para depois sair todo o resto. E outro ponto muito esquisito com relação às roupas foram que elas foram achadas depois do corpo da Maddie. Então tava o colchão, aqui era o buraco, tava o corpo da Maddie e as roupas. Se fosse pela lógica que ele falou, que as roupas foram saindo, ele colocou o corpo e depois as roupas teriam que estar mais próximas do buraco, sendo que era justamente o contrário. Outra contradição no depoimento do Joshua foi que ele falou que depois de atingir a Maddie com a bola de beisebol, ele arrastou ela para dentro de casa. Só que nas roupas dela não tinham nenhum sinal de grama, vegetação, areia, nada, e nenhum machucado, nada que indicasse que ela tinha sido arrastada. E a Jessica falou que o quintal dos Phillips não tinha espaço para jogarem beisebol lá, porque tinha uma piscina que ocupava bastante espaço. Então a teoria mais aceita foi que a Maddie saiu para buscar as bolas de golfe em casa. A irmã dela pediu para ela sair porque ela estava atrapalhando. Então a Maddie ficou meio que sem saber o que fazer, porque ela queria voltar a brincar. Passou na frente da casa dos Phillips. Ela viu o Joshua e pensou que ele poderia ter algumas bolas de golfe. Ela pediu. Ele falou, não, beleza, então você sobe aqui para pegar. E foi aí que ele conseguiu atrair ela pro quarto dele. E então, chegando lá, ele deve ter tentado alguma coisa com ela, querendo simular os vídeos que ele assistia. E quando ela percebeu o que estava acontecendo, ela se desesperou, começou a gritar, a berrar, a chorar. E nisso, ele também se desesperou e começou a agredi-la. E essa foi a teoria, assim, mais plausível para explicar o porquê que ela estava no quarto, o porquê que as roupas dela estavam depois do corpo. E no dia 6 de julho de 1999 iria começar o julgamento. Só que o julgamento ele não pôde ser feito em Jacksonville porque todo mundo já conhecia o caso, todo mundo sabia quem era o Josh, sabia quem era a Maddie, então não tinha como arranjar nenhum jurado imparcial, porque para você ser jurado, você não pode saber do caso, você não pode ter nenhum contato com informações do caso, você tem que ser totalmente neutro, o que não aconteceu na cidade, por isso o julgamento iria ser feito na cidade vizinha. Então o julgamento durou apenas 2 dias, e o júri deliberou por 2 horas antes de condenar o Joshua culpado por homicídio em primeiro grau. No dia 26 de agosto, ele foi condenado à prisão perpétua. E o Joshua, ele foi julgado como um adulto, apesar dele ter só 14 anos, por 2 motivos. O primeiro motivo foi que o assassinato foi um crime hediondo, extremamente brutal. E o segundo motivo foi que ele teve diversas chances de salvar a vida da Maddie e ele optou por não fazer. A primeira vez foi quando ele espancou a Maddie e continuou. A segunda vez foi quando ele percebeu que ela ainda estava viva dentro do colchão. E a terceira vez foi quando ele decidiu tirar ela do colchão e golpeá-la várias vezes com uma faca. Então ele teve 3 chances de salvar a vida da Maddie e ele escolheu não fazer. Outro fato bem curioso e bizarro foi que durante o julgamento, durante todo o processo, foi descoberto que tinha uma foto da irmã da Maddie no quarto do Joshua. Ele tinha uma foto da Jessica. Quando foi perguntado para os pais da Maddie se eles reconheciam aquela foto, eles falaram que sim e que fazia muito tempo que eles não viam aquela foto. Algum tempo atrás, a casa dos Cliftons foi invadida, foi arrombada e alguns itens tinham sumido, inclusive a foto. E durante o tribunal, eles descobriram que foi o Joshua quem entrou. Então a Jessica ficou extremamente assustada porque ela não tinha nem ideia que o Joshua tinha essa obsessão por ela e na cabeça dela, ela ficou super mal. Então, de alguma forma, ela tinha alguma coisa a ver, porque depois disso, depois dessa descoberta, imagina-se que o Joshua, ele nunca iria conseguir alguma coisa com a Jessica, então ele meio que pensou em fazer com a irmã, que era a pessoa mais próxima que ele teria contato. Em 2012, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que
era extremamente inconstitucional que jovens pegassem penas de prisão perpétua, e isso poderia significar que o Joshua teria sua pena revisada e poderia pegar outra sentença bem mais branda. Então a Jessica, ela ficou extremamente assustada porque ela nunca imaginaria que ele poderia ficar livre de novo. Em 2017, o juiz que pegou o caso do Joshua manteve a sentença, só que em 2023, esse ano, ele pode fazer o pedido da liberdade condicional dele. E é isso, esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. O que é que vocês acharam? Me contem aqui nos comentários. E mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, não perde tempo, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, compartilha, faz o combo todo. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo.